Muito bem, então, vamos começar o vídeo desse domingo. Eu sempre falo nos meus vídeos e lá no grupo que eu não sou técnico de máquina, e na verdade eu não sou mesmo. Eu não sou técnico de impressora. Eu comecei a lidar com impressora há pouco tempo, quando fiz aquele upgrade, acho que uns 3, 4 anos atrás, nem lembro mais. E eu realmente não sou técnico de impressoras. Se você me der aí uma impressora com a Konica 512 aí, eu vou ter que quebrar a cabeça para descobrir o defeito dela. Então, hoje eu vou falar qual é realmente o meu trabalho. Eu trabalho desde 96 com fabricação de máquinas. Então eu já fabriquei máquinas de corte por oxicorte, por plasma, halters, plotter de recorte de adesivo. Eu já desenvolvi umas máquinas assim bem interessantes. E uma coisa que eu aprendi quando você vai projetar uma máquina é relativa ao design. Então agora nos últimos 12 anos ficou bem mais fácil projetar uma máquina. Nós temos esse programa aqui que eu uso, que é o Fusion 360, tem o SolidWorks. São tudo programa muito bom para você projetar máquinas. A questão do design, como que funciona o design de uma máquina? O design em si, ele tem algumas regras. Tem regras e tem protocolos que você deve seguir. Então, por exemplo, para você construir uma máquina desse formato aqui, uma máquina que tem as laterais ressaltadas da parte de baixo da máquina, essa parte aqui que fica externa ao pedestal, que não está rente até o chão, ela deve ser pintada numa cor chamativa, uma cor diferente. E a cor que a máquina é pintada, ela tem a ver com a questão de segurança. Por exemplo, se a empresa quiser alcançar o ISO 14000. Então essa máquina aqui, por exemplo, isso aqui é um projeto para um cliente, uma máquina que eu já estou construindo. Semana que vem ela deve ficar pronta. E ela é uma impressora DTF UV. Então ela vai imprimir com tinta UV e um material especial. Como esse aqui é um projeto pago, eu estou recebendo para fazer isso aqui, eu não posso falar muito do projeto em si, eu não posso mostrar detalhes dele, mas eu posso conversar sobre como construir um projeto, como criar um projeto, na verdade, para você fabricar máquinas em série. Então você tem que levar em consideração as normas de segurança de uma máquina. Esse projeto aqui, por exemplo, você pode ver que ele não tem parafusos aparentes. Toda a montagem da máquina, os parafusos ficam ocultos. É uma coisa assim, que aparentemente é irrisória, mas isso é muito importante no design, que é não ter partes soltas. Então aqui, por exemplo, nós temos essa parte aqui da frente, onde tem esses roletes, que eles estão aparentes, mas apenas aqui no desenho, porque na máquina real lá, eu já fiz a capa aqui que cobre esses roletes, que é para a pessoa não enganchar a roupa aqui. Evidentemente ninguém vai encostar na máquina ali a ponto de enganchar, mas vai que o cara bebeu alguma coisa que não devia, né? Então o design, ele funciona assim, ele tem que seguir normas e tem que ser funcional, porque acontece o seguinte: supondo que eu sento aqui nesse programa no Fusion 360, esse programa aqui, ele facilita muito o desenho. Você pode fazer aqui efeitos no desenho, uma série de coisas que deixam o seu projeto muito bonito, mas às vezes não é prático na hora de montar, porque aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldade para encontrar fornecedores e materiais. Então o projeto, ele tem que ser prático, funcional, seguir normas como essa de não ter parafusos aparentes, e
norma das cores. Então, mas isso aqui também tem que ser prático na hora de confeccionar a peça, certo? Então não é apenas chegar aqui, desenhar, ficar bonitinho e falar agora vai, mas pode dar trabalho. Se você vai fabricar uma máquina só e você tem tempo, você pode caprichar mais no design do seu projeto e fazer aquilo ali, mas você tem que lembrar que isso aqui vai ser produzido em série. Então a pessoa não, a empresa, na verdade, ela tem lá 2, 3 funcionários que quando chegam as peças lá, eles montam a máquina, de acordo com um briefing lá, eles vão montando a máquina. Mas se um desses funcionários é despedido e amanhã você tem que treinar outro funcionário para trabalhar com isso aqui, se for um projeto muito complexo, você vai ter problemas para encontrar mão de obra para fazer a montagem da sua máquina. Também numa montagem em série, não adianta a gente querer, que não dá para fazer sozinho. Você precisa ter uma equipe e precisa trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, eu tenho aqui do lado, ó, eu nem contei, mas são dezenas de peças que precisam ser feitas. A maioria das peças aqui são em metal, então é preciso fazer numa empresa de conformação de metal. Você tem que fazer o seu projeto de cada peça, colocando pontos de encaixe, furação, tudo muito bem colocado, que é para você mandar lá na empresa e os caras fazerem a peça de acordo com o seu desenho. Então vamos supor que você desenhou errado a sua máquina aí e mandou o cara fazer lá peça suficiente para fazer 10 máquinas. Você vai ter que refazer peças de 10 máquinas, vai dar um prejuízo lascado. Então eu pessoalmente trabalho assim, que nem no caso dessa máquina aqui. Era uma máquina DTF que vai ser produzida em série, certo? Vai ser manufaturada. Então o que eu faço é montar todo o projeto da máquina com os arquivos em DXF, que vai para o fornecedor de peças. Eu acompanho lá, faço a entrega do documento eu mesmo, vou lá na empresa, tiro a dúvida do que a pessoa pode ter e faço o máximo possível para que eles consigam confeccionar as peças exatamente de acordo com o meu projeto. Então eu faço assim, eu primeiro peço a montagem de um kit completo de todas essas peças que estão aqui do lado. Aí eu mesmo monto essa primeira máquina, eu monto ela inteira e se tiver algum erro no projeto, eu já conserto para a próxima etapa. Então eu monto um kit de peças, pego um kit de peças, monto ela, depois corrijo algum problema que tiver, entrego para o cliente um protótipo funcionando. Essa máquina aqui, por exemplo, ela vai ser montada agora essa semana e ela vai ser entregue funcionando. Depois que já está funcionando, eu vou lá novamente na empresa que faz a conformação do metal, passo as modificações que eu, porventura, tenho feito no projeto, e eles refazem então mais um kit de peças. Esse segundo kit eu levo lá no cliente, na montadora do cliente, e acompanham eles fazendo a montagem da máquina. Então é assim que eu trabalho. Eu projeto, eu monto um protótipo e eu acompanho a montagem das primeiras máquinas do cliente. Por fornecedor de peças, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não posso mostrar todo o projeto em si, mas, por exemplo, nós vamos pegar essa tampa azul aqui do lado, essa tampa aqui, a tampa direita, e eu vou mostrar como que eu passo a instrução para o fornecedor de peças. Então vou mostrar a página do projeto dessa tampa aqui. Ela já está aqui separada no CorelDRAW. Aqui na parte de cima nós temos uma espécie de um desenho em 3D para o fornecedor visualizar mais ou menos como que é a tampa. Na verdade aqui ele está visualizando perfeitamente como que eu quero que a tampa direita seja feita. Nós temos aqui o suporte que encaixa a tampa por dentro, por isso que os parafusos não aparecem.
corte que faz essa tampa aqui encaixar na outra peça, os furos que precisam vir aqui para encaixar por baixo, para aqui. Essa tampa aqui, no caso desse projeto, ela não usa parafuso, ela é fixada com manípulos. Quer dizer, então, que esses 3 manípulos aqui, mais o encaixe que é feito aqui, uns cortes, esses cortes que são feitos na tampa, faz com que a tampa encaixe perfeitamente na lateral da máquina. E fica fácil de remover. O técnico não precisa de chave para remover essa tampa aqui, se precisar fazer alguma manutenção na máquina. Então eu mando aqui um desenho que o montador já vê como é que é. Passo as medidas da peça, as medidas do perfil. Isso aqui é o perfil lateral da tampa, que é essa parte aqui, ó. E a parte do fundo da tampa, que é soldado lá. Aqui eu coloco a distância dos furos. O cara tem que fazer esse furo aqui porque ele vai precisar encaixar em uma outra peça, que também já foi enviado o desenho para ele, que também tem esses mesmos furos nessa mesma distância aqui. Então, dessa maneira aqui, eu levo a página, os projetos lá, são 40 páginas de projeto mais ou menos, porque esse corte aqui, por exemplo, ele é um corte que precisa ser muito preciso. Então eu coloco ele aqui no desenho, mas eu passo as instruções para esse corte em uma página de projeto separado, que é para não ter problema nenhum. Então eu já deixo aqui que na próxima página tem instrução para esse corte aqui, porque ele é muito detalhado, ele precisa ser feito com muita precisão. Eu também mando lá para o fornecedor uma peça feita aqui no meu router, que vai servir de gabarito, que é a lateral da máquina. Essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui, ela faz parte do chassi da máquina. Então eu corto essa peça aqui no router. Tem um material aqui. Eu posso cortar em alumínio ou posso cortar em esse material que eu tenho aqui, que eu esqueci o nome dele. Mas é tipo uma chapa de fibra de vidro que é bem resistente. Então eu corto uma peça dessa aqui, mando lá para o fornecedor das chapas, levo para ele, e ele vai construir essa tampa aqui de maneira que ela encaixe na peça que eu mandei para ele. Então é tipo um gabarito onde ele vai testar o encaixe da tampa. E eu mando para ele esse desenho aqui, que é o desenho da lateral. Eu corto essa peça em fibra de vidro de 6 milímetros de espessura, mando lá para ele, e ele sabe que a tampa que ele está confeccionando vai ter que encaixar perfeitamente aqui. Então o vídeo de hoje é só isso mesmo. Eu queria explicar mais ou menos como que eu projeto uma máquina, e durante aí essa semana eu vou estar montando essa máquina. Já chegaram as tampas, as peças de metal chegaram tudo, mas o cara que me fornece os roletes prensores aqui ainda não me enviou os roletes. Então deve chegar amanhã, se tudo correr bem. E amanhã mesmo eu já começo a montagem dessa máquina, que no próximo domingo, no próximo vídeo, eu já quero ela funcionando aqui no canal. Então fica ligado aí, vamos ver o que vai acontecer aqui com esse projeto. E falando nesse projeto aqui, ele é um projeto exclusivo, então eu não posso vender ele para outra pessoa, e eu também não posso mostrar alguns detalhes, coisas importantes que tem aqui, nem na máquina e nem aqui no projeto. Beleza? Beijos, Isabelle.